Tudo bem com vocês? Legal, né? Sabe que eu estou muito contente essa oportunidade que eu estou tendo para conversar com vocês pelas redes sociais, principalmente aos amigos de longe, amigos que eu já não vejo há muito tempo, de outros estados, de outras cidades, porque eu quase não, não vou para os mesmos lugares. E quando a gente fica assim um período muito tempo sem ir para os lugares que a gente sempre é habitual, a gente vai sentindo saudade, né? E eu não sei, né, mais ou menos quanto tempo também que a gente tem, né, aqui nesse lugar tão, tão formidável para se viver, que é o nosso planeta Terra, e a gente vai deixando os registros, né? Porque hoje eu não faço questão da quantidade de visualização, não faço questão da quantidade de inscrição de pessoas, porque tudo no começo é assim mesmo, né? Assim, eu não tenho tempo também para fazer solicitação de pessoas para se inscrever, também não faço questão disso. O que eu faço é questão de registrar para vocês esse bate-papo. Como tudo é o começo, a gente está começando agora, é início, então as coisas vão surgindo, né, com o tempo. Mas para mim o mais importante é que eu estou aqui, fazendo um registro para vocês. E a rede social é formidável. A rede social é importante desde que a gente utilize para meios profissionais, comunicação, trabalho, comunicação, publicidade e interação, desde que seja de uma maneira dentro das regras e dentro da política que estabelece, né, o nosso cumprimento de dever. Então jamais eu vou publicar um vídeo para de forma inadequada chegar até vocês, não. Ou é dessa maneira, interagindo, batendo um papo, ou fazendo qualquer tipo de publicidade, se houver necessidade, enfim. Mas criticar, criar polêmica, politizar essas coisas, não, tá? Agora é claro que, por enquanto, eu ainda não tenho ferramenta suficiente para fazer registros de lugares tão bonitos que eu já passei na minha vida, mas quem sabe. Então esse aqui é meu cantinho, que eu chego, que eu sento, aqui tem uma ferramenta que às vezes ali eu faço visualizações, escrevo algumas coisas, não utilizo muito mais o WhatsApp. Dei uma parada, até porque eu não fazia muita coisa lá não, era só para interagir com os colegas, algumas visualizações. Mas quando eu sento na frente do meu computadorzinho aqui, que é doméstico, aí eu faço questão de utilizar para algumas coisas, né? Aqui nesse meu cantinho. Então hoje eu tô batendo um papinho com vocês, mas dizer para vocês que eu tô com muita saudade de alguns lugares que eu já passei, de alguns estados que eu deixei muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas de trabalho também, pelas quais eu fui já bem recebido por elas. Aliás, todo lugar que eu passo, eu nunca me lembro que eu tenha que trazer alguma ocorrência negativa, seja pelo pessoal, pelos moradores, pela comunidade, seja pela fiscalização, pelo pessoal da Secretaria de Segurança Pública, seja pelo grupo de pessoas que trabalham em diversas outras funções, outros segmentos, enfim. E se perguntar para mim qual é o coração do estado ou da cidade que eu mais me adaptei, se fala de São Paulo, por exemplo, eu cito algumas. Bragança Paulista, por exemplo, foi um dos lugares que eu estive durante um ano trabalhando ali, e ali eu conheço sem utilização de GPS, até porque eu mapeava os lugares que eu ia ali em Bragança Paulista e subia para outras regiões, como Pedra Bela, por exemplo, e entrava por Bragança, atravessava até ali Morungaba e
depois saía de Morungaba, voltava, passava por Itatiba, Jundiaí, mas eu andava por aquela região ali, Bragança, Morungaba, Itatiba, saía Pedra Bela, voltava de novo, passava por Morungaba novamente, vinha por Itatiba, Louveira eu descia para Itupeva, de Itupeva eu pegava sentido ali Cabreúva eu descia, parava lá em Sorocaba, de Sorocaba eu subia para Boituva, Botucatu, Lençóis Paulista, Laranjal Paulista. Eu sei que eu voltava de novo, passava aqui em Tatuí. Eu lembro que eu parava lá em Ourinhos, de Ourinhos eu descia para a cidade do interior chamado Olambra, Paranapanema. Quando me via pensava que não, já estava chegando lá na região já de... Atravessava, saía em Curitiba, de Curitiba subia, atravessava por dentro novamente, saía ali em Santa Catarina, Navegantes. Então, Itajaí, depois voltava de novo por dentro, saía aqui em São Paulo já pela Regis Bittencourt, e já vinha ali pela região ali de... Agora me foge a memória, estou tentando lembrar aqui. Aqui já próximo de São Paulo, estou tentando lembrar aqui, não estou conseguindo, mas eram umas regiões que eu fazia. E chegava aqui no Rodanel, chegava aliviado, cansado, mas aliviado. Agora você imagina, por todas essas áreas que eu falei, que eu fiz questão de passar, você imagina quantas cidades do interior eu parei, quantas pessoas eu abracei, quantas pessoas eu cumprimentei, os postos de gasolina, enfim. Foram por tantos lugares interessantes que eu fui. Depois eu voltava, descansava, subia aqui para... Começava por Extrema, de Extrema eu ia descendo, chegava até a região ali de Pouso Alegre, ficava em Pouso Alegre, via muita gente ali na cidade de Pouso Alegre. Em Pouso Alegre eu subia para Itajubá eu voltava novamente, passava direto, ia para Poços de Calda. Poços de Calda eu voltava novamente, pegava a Fernão Dias e subia para Varginha, onde meu coração também ficou muito naquele lugar. Tive negócios ali também. Aliás, tive sonhos, né? Não deu certo. Quase que eu comecei negócios ali, quase que eu consegui negócios imóveis ali em Eloy Mendes, em Varginha, não deu certo. Era um projeto meu ali, não deu certo. E fiquei muitas vezes hospedado ali em Eloy Mendes, tenho amigos ali em Eloy Mendes, fui muito bem recebido em Eloy Mendes. Varginha, saindo dali eu subi para a região de Cláudio, Formigas, Marmelópolis, Carmelópolis, e outras cidades também como Betim, BH, e depois eu subi também ali para Governador Valadares, Teófilo Otoni, e eu lembro que eu passei também por tantas cidades, Mariana, passei por outras cidades também de Minas, cidade de interiorana, cidade histórica também, como eu passei bastante, né? E então fui me deixando saudades desse pessoal todo. Dormi muito em fazenda também. Participei de muitos momentos da minha vida, vi o pessoal tirando leite no curral, os tratores na agricultura, na agropecuária. Deixei muitos amigos também na área da pecuária, da agricultura, do agro, né? E Rio de Janeiro também a mesma coisa, tem uns lugares bonitos do Rio de Janeiro que eu estive ali, Jacarepaguá, nas comunidades também, onde eu pude participar de eventos também de trabalho, como por exemplo ali em Resende, Itatiaia, São João de Meriti, Pavuna,
Bom Sucesso, bairro Marielle, Caxias, Duque de Caxias, a Avenida Brasil ali eu passei muitas vezes ali também, já dormi muito na Avenida Brasil ali. Petrópolis, Volta Redonda também, tem bastante pessoas que eu conheço ali, abracei muitos amigos ali. E eu fiquei muito também ali próximo do, do estabelecimento da Marinha, ali em Duque de Caxias. E passei por muitos lugares ali também, né? Depois saindo dali eu pegava a 040, ali do lado da Seropédica, é um bairro ali, subia pela 040, e quando eu não estava indo para o Espírito Santo, eu estava subindo para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, eu gostava muito de observar o relevo subindo a serra ali para a Centro Juiz de Fora, pela 040, passando dali em Petrópolis, Teresópolis. Eu lamento muito o relevo ali na região de Petrópolis, porque é uma área de serra e eu ficava espantado de ver ao longo do caminho aquelas casas espalhadas naquela densa floresta ali de Petrópolis, que é uma região montanhosa, e que lamentavelmente a gente sabe que todo ano, todo período de chuva ali no Rio de Janeiro, as pessoas sofrem com problema de deslizamento. Mas o que me chamava a atenção é a coragem das pessoas em construir imóveis naquela área de serra de Petrópolis. Porque aquela área de montanha ali, normalmente ali são pedras. E tem uma pedra tão enorme ali em Petrópolis, não sei se você já viu falar, chamada Pedra da Gávea. É tão alto que eu não sei como que existem pessoas que conseguem escalar aquela região. Imagina para quem faz imóvel, para quem constrói imóvel naquela região de serra, você olha de longe assim, você vê aquela formiguinha, aquela casinha, e você não imagina que ali dentro moram famílias. Incrível, né? Incrível. E aí, saindo dali, da região de Petrópolis, você passa por Petrópolis, Teresópolis, vai subindo ali a serra. A gente passa por uma região muito bonita também, onde tem um castelo, uma região de turismo chamado Itaipava. Para quem nunca foi lá em Itaipava, vai um dia visitar lá para você ver. Eu estou falando no vídeo aqui só para você ter uma ideia, né? E é um lugar muito bonito também. Eu passei muito ali, eu parei muito ali. Tem um posto um pouquinho para frente de Itaipava, onde a gente parava. E eu parava não, eu paro às vezes quando eu passo lá. Eu paro lá para tomar um banho, fazer uma refeição, descansar um pouco. E eu ia depois até Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora eu encerrava minhas entregas, que quando eu estava fazendo na região do Rio. Dormia ali à noite, ali em Juiz de Fora, voltava de Juiz de Fora quando eu não ia mais para frente, né? De Juiz de Fora eu voltava, descia para Volta Redonda, parava no posto de fiscalização da Polícia do Rio de Janeiro e descia para Volta Redonda até a região ali de Resende novamente. Em Resende eu parava numa indústria ali de eletrodoméstico, carregava, ficava ali com os cariocas, que ali já é um povo mais paulista do que carioca, né? Então ali eu descansava. Aliás, tem um grande irmão nosso ali, o Reginaldo, ele é fluminense, e a gente conversava bastante, ele me ajudava, carregava o caminhão e voltava para São Paulo. Aí, voltando para São Paulo, já passava ali por Lorena, parava em Lorena, fazia a refeição novamente, dormia um pouquinho, descansava, aí vinha pelo restante do caminho, Guaratinguetá, passava aqui em Taubaté, passava aqui em Guararema, São José dos Campos, onde eu tenho muitos amigos, o Alex também é um grande amigo meu ali, com a sua família ali em São José dos Campos. Passava ali por Jacareí passava aqui já próximo ali de Arujá, Santa Isabel, Arujá. Chegava em Guarulhos, já estava em casa em Guarulhos, né? Então, assim, muitas regiões maravilhosas que eu passei, como por exemplo Mococa, tenho grandes amigos lá em Mococa, São Carlos, Araraquara, tenho bastante amigos também aqui na região de São José do Rio Preto, Mirassol, tenho o Marcos, o Paulo aqui em Ribeirão Preto, Franca, Brodowski, Uberlândia também,
Uberaba, assim, tantos lugares maravilhosos que eu passei na minha vida que eu já perdi a conta, né? Então, assim, eu estou falando das regiões que a gente mais ouve se falar. Claro que a gente tem mais ou menos em torno de mais 700 cidades dentro do nosso estado brasileiro. E se eu for falar para você, eu tenho que fazer uma lista e haja tempo para a gente falar dessas cidades. Mas eu fico maravilhado também, não é só pela quantidade de lugares que eu já passei, né? É o relevo, que é muito bonito, as montanhas, as florestas, as plantações, o agro, que é muito importante, as canas de açúcar. Para quem geralmente faz essa região de Sorocaba, como eu fiz muito, Sorocaba, Botucatu, Laranjal Paulista, Boituva, Ourinhos, essas regiões que eu já passei, ali tem muita plantação, né? Muitas chácaras, muito sítio. Então a gente vê a riqueza que o nosso Brasil ele fornece para todos nós, desde o meio ambiente, a Mata Atlântica, a fauna, a flora, os relevos, né? O clima. Às vezes a gente está viajando, a gente pega a chuva, frio, cerração de madrugada, ou às vezes a gente pega calor, né? Por exemplo, a gente sai de São Paulo com clima, chega lá em São José dos Campos, Taubaté, Campo de Jordão já é um clima diferente. No Rio é mais quente, seco. E quando a gente sai do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, já muda o clima. Quando vem do Rio do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, passa no Rio, sobe para São Paulo e desce para a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quando chega em Curitiba, já é outro clima. Quando você está lá, chegando já em Santa Catarina, já muda o clima. Então, assim, até a divisa ali com o estado brasileiro, você percebe que vai mudando. Muda também o relevo, muda a cultura das pessoas. Aí a gente chega no Rio, a gente tem aquele sotaque carioca, né, que chama atenção. Quando chega no Paraná, já vê a diferença. Quando desce para o sul, a gente vê já as pessoas, a diferença do sotaque, da cultura, dos costumes, as plantações, que é o cultivo do arroz. Chega em outra região do sul, cultiva a cultura da pecuária. Quando a gente vai para Minas, a gente vê a plantação do café, a gente vê pouca cana-de-açúcar, a gente vê mais plantação de café e outros derivados da cultura do agro, né? E quando já vai para a região norte de São Paulo, do estado de Minas, a gente passa ali pela Anguera até chegar ali dentro de Uberlândia, a gente só vê plantação de soja e a plantação da cana-de-açúcar. Mas é bonito, a gente vê milho, arroz, soja. Dentro da fazenda tem tudo que você imagina, tem cebola, alho, melancia, alface, tudo que você imagina, né? Isso falando das regiões um pouco que é onde eu passei. E aqui a gente vai bem próximo, que é a região de Jundiaí, a gente vê a quantidade de plantação de uva, no período da uva, e também a gente vê a plantação também de hortaliças ali em Jundiaí, tem uma região ali muito importante da região das hortaliças, que às vezes ali a terra é trabalhada para favorecer. E quando a gente sai aqui já na direção ali de, já sentido pela Herz Bittencourt, que passa ali já um pouquinho bem para frente de Cotia, em Vargem Grande Paulista, o que mais a gente vê ali é a cultura japonesa, onde tem muita plantação de derivados para hortaliças também, né? Porque o que mais dá ali naquela região também, a grande quantidade é japoneses. Como tem aqui na região de Guararema também, descendo ali para Taubaté, Mogi das Cruzes, Guararema, São José dos Campos também, aquela região ali. Então, assim, chama atenção demais, né? Então, as belezas. E ao longo de todos esses lugares que eu já passei, eu estou falando para vocês aqui, a grosso modo, mas em torno de umas 700 cidades que eu já passei aí, entre todos os estados, incluindo São Paulo. Me encanta muito a região do nosso Brasil. Nós estamos falando pouco, né? Se eu falar de outros derivados que a gente tem, que é a riqueza da nossa terra que ela fornece, que é o urânio, o carbono, o zinco, o cal,
a pedra que é o cimento, né? Enfim, como você vai ali para aquela região de Indaiatuba, você saindo de Indaiatuba, você sobe ali sentido Cordeirópolis, a gente tem uma argila, Tambaú tem uma argila onde você vê a fabricação dos pisos, esses pisos bonitos que a gente vê na construção de azulejos, que a gente vê também a construção de molduras, dessas placas que a gente coloca aí na parede, que a gente chama de porcelanato. A maior parte são construídas ali por empresas, né, de argila, né, na região de Tambaú, a região aqui de São Carlos para frente é o que mais tem, Cordeirópolis, Santa Gertrudes. E também tem uma região que eu ia falar agora há pouco, que acabei esquecendo também, e não precisa me falha a memória, estou tentando lembrar aqui, onde a gente também tem tantos derivados da coisa bonita, sabe? E eu agradeço muito, né, por essa profissão de motorista que a gente vê cada coisa bonita. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais experiência do que eu para falar. E eu tenho apenas 35 anos, né, de experiência como profissional na carteira, de registro, né, mas assim, na estrada eu só tenho 20 anos de experiência. Mas eu vejo cada coisa interessante. Fora as experiências também que, lamentavelmente, a gente teve que participar de alguns acidentes, e acidentes com vítimas fatais. Lamentavelmente, eu posso dizer que grande parte desses acidentes foram imprudências de parceiros da estrada, na forma de conduzir seus veículos, outros por acidentes de causas naturais, outras por acidentes que, lamentavelmente, as vias não favoreciam a segurança necessária, né? Como, por exemplo, lamentavelmente, por falta de sinalização das próprias vias, eu me deparei com um dos acidentes que aconteceu na região de Teófilo Otoni, onde tiveram vítimas fatais, e também falta de iluminação. Eu me lembro também de animais que, às vezes, eles ficam na estrada, principalmente o cavalo, costuma parar muito na beira de vias rurais, e eles ficam ali parado, estático, imóvel ali, fazendo mastigando o capim. E geralmente quando você está andando, que você vê que a estrada é de pouca iluminação, que são de pista de mão dupla, e aquela que vai e vem, aliás, pista única, né, de mão única de contrafluxo, e lamentavelmente você não tem como utilizar o farol alto, senão você atrapalha quem está vindo do lado contrário, e também tem curva, não são retas, são curvas. Então você tem que estabelecer um limite de velocidade da via, ou você até não pode ir parando demais, porque você não sabe quem vem atrás, e normalmente a pessoa que está vindo atrás, ele vem numa velocidade que muitas vezes ele quer aproveitar o embalo da via, ele acaba querendo fazer ultrapassagem e você acaba colocando em risco a sua vida e a vida dele, porque na hora que ele vê que você está muito devagar, ele tenta fazer ultrapassagem, e quando ele vai fazer ultrapassagem que ele não consegue voltar, não dá mais tempo, ele tenta jogar você para fora da pista e não tem acostamento, ou você vai pegar um animal que está do lado ali, fazendo pastagem ali, está solto naquela hora da madrugada, fugiu do pasto, né? Ou às vezes você acaba caindo numa área de relevo, né? E você cai lá embaixo, então geralmente é fatal. Ou você tem que correr o risco de você frear. Quando você freia, você pode acabar levando a carga, o peso da carga para frente, e a carga tombar na frente, acabar esmagando a cabine do motorista, ou cair pela lateral, ou a tendência é você não conseguir frear, e outro que vem atrás, quando você tenta parar o caminhão também, ou está muito colado na sua traseira, acaba colidindo, a tendência aí geralmente é acontecer uma catástrofe, né? Então assim, lamentavelmente a gente também, eu já vi muitos desses acidentes também com pessoas coladas muito na traseira de veículos, e na hora da frenagem, na hora da freada, a pessoa colide na traseira e infelizmente é fatal. Então assim, tudo que eu já vi na minha vida, desde coisas boas até coisas que a gente lamentavelmente nunca queria ter visto, a profissão de motorista realmente é uma coisa inusitada. Só quem sabe é quem passa por essa experiência, né? Então assim, esse momento que a gente interagiu aqui, eu quero agradecer você por essa oportunidade, tá bom? Meu muito obrigado. E desses lugares que eu já passei na minha vida, a gente vai conversando assim, no calor do momento, a gente está conversando com vocês, a gente quer lembrar de muitos lugares, mas você não consegue, né? Então você tem que esfriar, fazer uma relação,
Isso não é importante para a gente, isso aí não é relevante. O que é relevante é o fato de estarmos aqui, aproveitando esse momento para a gente conversar, para a gente interagir. É o que eu falei, hoje a gente não faz questão de tanta visualização, de inscritos, mas quem sabe amanhã, você que está me assistindo, você faz questão de falar, caramba, eu já conversei com esse rapaz, ele já esteve aqui na minha cidade, ele já dormiu aqui na minha casa, já esteve no meu escritório, já esteve na minha empresa. É isso aí que a gente quer, né? A gente quer fazer com que esse nosso bate-papo, essa nossa visualização, seja para você um momento muito importante. Seja por terra, seja no mar, seja pelo ar. De qualquer forma, onde você estiver, na sua casa, no escritório, no seu trabalho, na rua, no seu carro, na igreja. Eu falo igreja porque tem muita gente também que nesse momento também está lá fazendo as suas orações, né, a sua devoção, ou você que está aí no hospital, né, e você que está dentro do hospital, mesmo passando por problemas aí, você está fazendo questão de visualizar meu vídeo, ou você que é profissional, seja da saúde, da segurança, da educação, do ar, do mar, da terra, enfim. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Fico feliz por essa oportunidade que você é responsável por ela. Fico feliz por você me aceitar aí na sua vida, no seu coração e aonde você estiver, tá bom? Meu abraço para vocês, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.